Boa noite, pessoal. Vamos então começar a nossa live aqui. Peço desculpa a vocês pelo atraso, nós tivemos aqui uma urgência e não pudemos começar na hora que estava marcada, mas antes tarde do que nunca. Bom, vamos falar um pouquinho sobre radioterapia e sobre o que a gente tem feito aqui no Centro de Tratamento de Câncer da Medirradios, no nosso serviço de radioterapia. Muita gente tem dúvida acerca do que é a radioterapia, como é que ela é feita, como é esse tratamento. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre isso aí e ajudar a esclarecer algumas dúvidas de vocês. A radioterapia ela é um tratamento com radiação. Nós usamos as radiações ionizantes para tratar principalmente os tumores malignos. A radiação ela vai agir na célula tumoral, causando uma lesão do seu DNA que vai induzir a morte celular. Então, você vai destruindo as células tumorais através dessa lesão em seu DNA. Nós utilizamos máquinas que produzem radiação. Pelo menos hoje em dia a maioria das máquinas são desse tipo. Elas produzem radiação, mas não contêm material radioativo. São os aceleradores lineares. Sempre que a gente falar na radioterapia externa, nós estaremos falando dessas máquinas. Nós estamos aqui no comando do nosso acelerador linear aqui da Medirradios. É uma máquina que nós adquirimos há pouco tempo, uma máquina de fabricação americana, muito moderna, capaz de realizar técnicas avançadas de tratamento como radiocirurgia, SBRT, o IMRT, e nós também temos nessa máquina um outro aparato tecnológico que é o Conibin CT. O Conibin CT de uma forma fácil de explicar, é como se fosse uma pequena tomografia computadorizada acoplada ao acelerador. Então, para aqueles casos que nós vamos tratar órgãos móveis, ou então que nós precisamos de uma precisão muito grande de tratamento, a gente pode lançar mão do uso do Conibin CT, fazer uma tomografia, essa pequena tomografia, imediatamente antes ao tratamento, verificar a localização do tumor, da lesão, da área a ser tratada, conferir com o que você fez em termos de planejamento e se houver congruência entre a localização dos alvos, a gente faz o tratamento. Dessa forma a gente garante que está irradiando a área que deve ser irradiada e protege os órgãos vizinhos para que você tenha menos efeito colateral. O uso do Conibin CT é primordial hoje em dia nos tratamentos de SBRT, radiocirurgia, ajuda muito diminuindo toxicidade nos casos de câncer de próstata, por exemplo. Então isso é um avanço tecnológico muito importante e são poucos os serviços no país que dispõem dessa tecnologia, o que representa um avanço muito grande que o Centro de Tratamento de Câncer da Medirradios conseguiu trazer aqui para a nossa população. Falando um pouco dessas técnicas novas que nós estamos realizando aqui em Maceió, o pessoal pergunta muito, doutor Caio, a radiocirurgia, o que é? A radiocirurgia é uma modalidade de radioterapia em que a gente administra uma dose alta de radiação em uma ou poucas frações, a um volume muito restrito, praticamente só a lesão com uma margem mínima de tecido vizinho, com a intenção de destruir completamente essa lesão. E ela traz um benefício muito grande, principalmente em lesões metastáticas cerebrais ou em pequenos tumores do sistema nervoso central, como os meningiomas, os chivanomas, macroadenomas de hipófise. Existem várias indicações, malformações arteriovenosas também, que é uma afecção benigna, mas que pode ser tratada com radiocirurgia com excelentes resultados. Então existem várias situações em que a gente pode empregar a radiocirurgia. Quando nós usamos esse mesmo conceito de técnica fora da cavidade craniana, fora do tecido encefálico, a gente chama de SBRT, que é uma radiocirurgia, sendo que fora do crânio, ela é no corpo. Então você pode usá-la para vários tipos de tumores, tumores de pulmão, tumores hepáticos, tumores ósseos, metástases ósseas, várias situações você pode lançar a mão do emprego da SBRT. E como eu falei antes, ter o Conibin CT para realizar esses procedimentos é crucial.
Isso aqui garante a precisão de que você vai irradiar realmente o volume que deve ser irradiado e vai proteger as estruturas vizinhas para que você tenha menos toxicidade. A radioterapia ela tem avançado muito ultimamente e inclusive você tem também, as coisas vão evoluindo. Hoje em dia a gente tem mudanças de terapias e de tratamentos que acabam impactando na nossa rotina de radioterapia. Antigamente a gente tratava, por exemplo, os pacientes com câncer de mama de forma muito simples, né? Muito fácil. Hoje em dia as técnicas cirúrgicas do carcinoma de mama modificaram, então a gente tem muita adenomastectomia, ou seja, o que é isso? É retirada a glândula mamária e é preservada a pele da mama, ou a pele e o complexo, né, aurelo-mamilar, papilar, que é o mamilo. E você muitas vezes tem que irradiar essa área, parede torácica, essa pele restante, com uma prótese ali. Muitas vezes você tem que poupar a pele, porque a pele está com pouco sangue, ela poderá morrer, ou então você tem uma colocação num local mais difícil por conta da prótese. E aí esse avanço tecnológico é que permite que nós façamos esse tratamento de forma adequada, né, para ter o melhor resultado possível com o mínimo de toxicidade. Mais uma vez, a localização, o posicionamento, a precisão desse tratamento, dessa irradiação, são importantíssimos para que você tenha o sucesso desse tratamento. Uma situação também muito importante que a gente verifica diariamente é com os nossos pacientes de próstata, né? A próstata ela é um órgão móvel, ela não é um órgão estático. Então, se nós temos o reto que está passando atrás da próstata, se ele está cheio de fezes ou de gases, ele vai empurrar a próstata para frente. Se a bexiga está muito cheia de urina, ela vai empurrar a próstata para baixo ou para trás. Então, ter um mecanismo de localizar a próstata no momento do seu tratamento é muito importante. E aí o Conibin CT mais uma vez nos ajuda, porque nós fazemos o Conibin antes do tratamento, imediatamente antes do tratamento, é aquela pequena tomografia. Eu localizo onde está a próstata, eu localizo como está o reto, eu vejo como está a bexiga, né? Faço o comparativo com o planejamento que a gente fez antes, né? Nossos planejamentos hoje são todos tridimensionais, ou seja, a gente faz uma tomografia antes do tratamento, pega imagem por imagem que aquela tomografia nos dá, vamos desenhando o que nós queremos irradiar e os órgãos vizinhos que nós queremos proteger. Feito isso, o computador une todas essas imagens e eu tenho uma reconstrução em 3 dimensões daquele segmento do corpo, que vai conter o volume do órgão que eu quero tratar e o volume dos órgãos que eu quero proteger. Então, quando eu faço o Conibin, eu tenho a comparação, né, da imagem naquele momento, imediatamente prévio ao tratamento, com a imagem da situação do planejamento. E a gente tem que deixar os dois ficarem iguais ou dentro de uma margem de aceitação de semelhança, para que a gente possa tratar, com o objetivo de melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade. Então, esses são os avanços de radioterapia que nós temos observado no mundo e que nós estamos trazendo aqui, né? A MedRadios trouxe aqui para o nosso estado e que já estão sendo realizados já há um bom tempo, com bons resultados, o que nos dá muita satisfação, né? Nós temos aqui no setor de radioterapia uma equipe multidisciplinar composta pelos médicos, pelos nossos físicos médicos, que são físicos especialistas em realizar esse tipo de técnica de tratamento. Eles participam diretamente com o médico no planejamento, com a distribuição de dose, avaliação dos planos, é um profissional importantíssimo nessa avaliação, e os nossos tecnólogos, que não só fazem as tomografias de planejamento, mas também estão com nossos pacientes no dia a dia, realizando essa avaliação da imagem do Conibin, juntamente com o médico, e fazendo a administração da dose de radiação. Quem trata conosco conhece essa equipe toda, sabe do que eu estou falando, e sabe da importância de toda essa equipe no dia a dia do tratamento de radioterapia. O que é que nós podemos falar mais a respeito
da radioterapia. É muito interessante, às vezes o pessoal faz perguntas que a gente, como médico, não pensa que possa existir. Por exemplo, radioterapia dói, doutor? Não dói, você não sente nada. Você vai ficar deitadinho na maca, o aparelho vai emitir a radiação no alvo desejado e o paciente não vai sentir, não vai nem saber o que está acontecendo, né? Algumas vezes, poucas pessoas dizem, não doutor, eu sinto na hora que está tratando. Eu já ouvi isso 1, 2 ou 3 vezes, mas não é o comum, não é o frequente. A radioterapia não dói. Ela pode trazer alguns efeitos colaterais que serão dependentes da área que está sendo irradiada, né? Um efeito bastante comum em quem faz radioterapia de mama é a inflamação da pele, que a gente chama de radiodermite, né? Essa inflamação, ela mais comumente é caracterizada por um vermelhão, por um bronzeamento da pele, mas que raramente causa alguma lesão cutânea, ou bolha, ou fissura, ou ferida. É muito raro isso acontecer hoje em dia, mas que, assim, a radiodermite, ela regride rapidamente após o término. É importante as pacientes de mama usarem um bom creme hidratante. A gente recomenda o uso de alguns que vão ajudar a deixar a pele bem nutrida e resistente, né, à ocorrência da radiodermite. Ela vai ocorrer, ela tem que ocorrer. O que a gente quer e trabalha para é que ela ocorra de forma leve, não tenha nenhum grande prejuízo. Antigamente era muito comum os pacientes que faziam mama, isso é bem antigamente, né, terem, por exemplo, quadros graves de pneumonite aquitínica, né? O que é a pneumonite aquitínica? É a inflamação do pulmão por ação da radioterapia. Isso hoje em dia praticamente não existe, justamente por conta do planejamento tridimensional. Existe uma irradiação de determinado volume de pulmão ali que fica próximo à parede torácica junto à mama, mas que no máximo vai dar alguns pontos de fibrose que serão vistos durante um exame de rotina de segmento como uma tomografia de tórax, mas que não vão causar falta de ar, nem febre, nem tosse, nem nenhum sinal de pneumonia ou pneumonite crônica. Okay? Então é uma coisa bem que assim, a gente se preocupa na hora do planejamento para seguir os parâmetros, que são parâmetros internacionais, de irradiação desse volume pulmonar, para não ter a pneumonite, mas é uma ocorrência muito rara. Doutor Cris Nunes está participando aqui, está perguntando se a radioterapia tem a mesma eficácia que a quimioterapia e o que faz a diferença do tratamento. Então, são 2 tratamentos diferentes, né? A quimioterapia você vai usar drogas, comprimidos, líquidos, injetáveis, né? Infusões. E o tratamento da quimioterapia, ele objetiva ter uma ação sistêmica, ou seja, eu vou usar aquele princípio ativo da medicação no corpo todo. A radioterapia é um tratamento com radiação, ela é voltado para um determinado local, uma determinada área do corpo. Eu não vou tratar o corpo todo, né? Vou tratar naquela área específica o volume determinado de tumor que eu quero tratar, com o efeito de destruir esse tumor. A quimioterapia, ela pode ter o efeito, o objetivo, né, de destruir um tumor presente ou de prevenir que apareça novos tumores no corpo. Então, ele é um tratamento sistêmico, enquanto a radioterapia é um tratamento localizado. Tem uma outra pergunta aqui, a Valéria Antunes está perguntando: quanto tempo após a quimioterapia se inicia a radioterapia? Isso depende do esquema de quimioterapia que está sendo usado. Existem esquemas de quimioterapia que você pode fazer, inclusive durante a radioterapia, que a gente chama de concomitante, né? A concomitância, eu faço os 2 tratamentos conjuntamente. E existem outros esquemas de radioterapia, de quimioterapia, que potencializam muito o efeito da radioterapia. Por exemplo, em mama, existem alguns esquemas de quimioterapia em mama que, se eu irradiar junto, a gente tem uma potencialização do efeito da radioterapia tão grande que, ao invés de ter um bronzeamentozinho da pele simples, uma radiodermite pequena, eu posso ter até uma necrose da mama. Então a gente não faz esse tratamento concomitantemente. Faz primeiro a quimioterapia, a gente aguarda um período aí próximo de 25, 30 dias, que é o período em que o efeito da quimio já passou, para começar a rádio. O que define quando é para uma quimioterapia e quando é para radioterapia ou quando é para os 2? Vai variar de acordo com o tipo de lesão, né, de tipo tumoral, e
é difícil responder essa pergunta porque realmente é uma coisa muito geral. Existem os momentos de cada coisa. Por exemplo, existem tumores que precisam inicialmente serem operados para depois se fazer radioterapia ou depois se fazer quimioterapia. Existem outros que precisam começar com a quimioterapia para depois fazer radioterapia. Existem tumores que não precisam nem de quimioterapia, só se faz radioterapia, né? Isso vai variar muito. O que eu posso dizer para vocês é que 70% dos pacientes que fazem quimioterapia em algum momento vão precisar de radioterapia também. É verdade que no caso da radiocirurgia, algumas vezes pode-se utilizar apenas uma aplicação? Sim, a radiocirurgia a gente geralmente denomina radiocirurgia quando se utiliza uma única aplicação. Quando a gente vai usar 3, 5, 6, isso no cenário de lesão cerebral, né? Lesão encefálica, a gente costuma chamar de radioterapia estereotáxica fracionada. É a mesma coisa da radiocirurgia, sendo que em vez de uma vez eu vou fazer em 3, em 5. Mas a radiocirurgia a gente sempre pensa em uma única aplicação. É verdade que em alguns casos pode-se curar a lesão e o órgão vizinho ficar extremamente prejudicado? Sim, é verdade. Isso é uma pergunta bem interessante e importante, porque permite a gente fazer um esclarecimento importante. A gente tem que pensar que os tratamentos para o câncer são tratamentos, na maioria das vezes, agressivos, né? E que eles podem sim causar efeitos colaterais. Em termos da radioterapia, nós temos parâmetros, né, que são baseados em estudos que foram feitos há muito tempo e continuam sendo feitos no mundo todo, que falam para a gente o quanto cada órgão pode receber de dose de radiação para ter uma chance menor que 5%, por exemplo, de ter algum efeito colateral mais severo. E quando a gente faz um planejamento de radioterapia, a gente segue esses parâmetros. Ah, doutor Caio, tem algum caso que você que você não pode seguir esses parâmetros ao pé da risca? Existem alguns casos em que para você irradiar a lesão com a dose que precisa, né, você vai talvez chegar nesse limite de dose do órgão vizinho, ou ultrapassar ele um pouquinho. E aí você vai pesar o risco-benefício de você ultrapassar esse limite um pouquinho. Se você ultrapassar esse limite um pouquinho, vai garantir que eu dou uma dose curativa ou a dose que o paciente precisa receber naquela lesão vizinha para ter o melhor resultado possível. E esse limite, esse pouco do a mais do limite do órgão que eu ultrapassei vai causar um incremento muito pequeno na chance de ter um efeito colateral, a gente faz, né? É um ajuste fino, é um equilíbrio muito delicado de você fazer a avaliação disso. Por isso que é muito importante saber o que você está fazendo, ter alguma certa experiência em cima disso, porque justamente isso é que vai pesar e vai lhe dar o embasamento de quando você pode ultrapassar um pouco esse limite ou não. Então, realmente, essas coisas podem acontecer, existem outros fatores que interferem nisso, por exemplo, fez alguma quimioterapia que é radiopotencializadora ou está fazendo, existe alguma droga ou alguma condição do próprio paciente que predispõe a uma maior sensibilidade à radiação, por exemplo, pacientes que têm doenças do colágeno, como lúpus e artrite reumatoide, tendem a ter uma maior sensibilidade à radioterapia. Então isso é uma coisa que a gente sempre questiona antes de prescrever um tratamento irradiante, né, uma radioterapia, e a gente toma algumas medidas que sejam necessárias para prevenir a ocorrência do maior efeito colateral. A Cris Nunes está fazendo uma outra pergunta aqui para a gente. Está perguntando se os efeitos colaterais da radioterapia são menores que os da quimioterapia. Cris, novamente, quando você faz radioterapia, você vai ter efeitos relacionados àquele local que você está irradiando. A quimioterapia, ela geralmente vai ter efeitos sistêmicos, né? Por exemplo, a quimioterapia, você está fazendo uma quimioterapia para um câncer de mama. Dependendo do esquema que você está fazendo, você vai poder ter anemia, você vai poder ter queda dos leucócitos, que são as células de defesa, queda das plaquetas, né? A radioterapia, ela vai causar efeitos mais locais. Por exemplo,
dificilmente, muito dificilmente, ou é impossível praticamente, eu vou ter anemia de uma paciente que está fazendo radioterapia para mama, entendeu? Porque ela vai ter a radiodermite, né? Pode ter alguns outros efeitos colaterais, mas todos relacionados àquele local, entendeu? Doutor, radioterapia tem idade? Porque tem câncer de criança até idoso, né? Hoje em dia o câncer não é já mais, a gente via mais falar em velhinhos, senhores com câncer. Agora a gente já vê crianças com câncer num volume maior, a gente tem a impressão, ou mais divulgado. Tem idade ou não? Existem os tumores próprios da infância, né? Existem os tumores das crianças. E é inclusive uma especialidade, né? A oncologia pediátrica. E existem os tumores mais frequentes no idoso, existem os tumores mais frequentes nos jovens, mas realmente não tem idade. E para a radioterapia, existe algumas limitações, né, em termos de idade, no tocante da criança principalmente. Por exemplo, a gente tenta sempre evitar irradiar crianças menores de 2 anos, né? A gente espera que a criança amadureça um pouco mais, até porque a radioterapia poderá causar algum impacto no seu desenvolvimento corpóreo, né, dos tecidos ali que foram irradiados. Por exemplo, se eu irradiar um osso da criança numa idade muito precoce, esse osso ele vai se desenvolver menos do que o outro osso do outro lado. Então a criança vai ter uma deformidade no corpo induzida pela radioterapia. Tá? Esses são os fatores limitantes. No caso do idoso, a gente sempre vai pesar a condição clínica do idoso e o estado geral e o volume de tecido que você vai irradiar. Mas a idade não necessariamente é um fator limitante. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes idosos de 86, 88 anos, mas que estão extremamente bem, fazem sua atividade física, têm uma vida ativa, estão com a cabeça boa. Então não tem como você negar um tratamento curativo para um paciente nessa situação. Então a idade ela deixou de ser um fator limitante. A gente vai olhar mais para o estado geral do paciente. A do Carmo está interagindo com a gente aqui e está falando assim: farei minha última quimioterapia sexta-feira agora. Qual será o momento que devemos marcar consulta com o senhor? O médico atual da quimioterapia é quem indica? Geralmente sim. Ele que vai indicar e vai encaminhar você para fazer a radioterapia. Geralmente assim, após a quimioterapia, vamos pegar assim, a situação de que precisa de um maior intervalo. Se for um esquema de quimioterapia que seja radiosensibilizante, a gente deve esperar 25 a 30 dias para começar a radioterapia. Então, se procurar o radioterapeuta 15 dias após o último ciclo de químio para fazer uma consulta inicial, está ótimo. Mas não tem não precisa ter esse número marcado como limite, não. Você pode ir um pouquinho mais, não tem problema não. Quanto tempo leva o planejamento para fazer a radiocirurgia? Assim? Do momento dessa consulta até realmente a primeira aplicação de radioterapia e de radiocirurgia. Existe diferença? Olha, não existe diferença em termos de tempo do planejamento. Os passos são os mesmos, né? A diferença está apenas naquela questão burocrática de autorização da fonte financiadora, seja o convênio, né? Seja o que for, particular, o SUS. Então, é basicamente isso, mas é o tempo de se fazer a tomografia, realizar aquele trabalho que eu falei de delineamento da área que você quer irradiar e dos órgãos de risco, o físico fazer o estudo, o planejamento da distribuição de dose, a gente avaliar esse planejamento, aprovar e convocar o paciente para começar. Você fazer isso em uma semana é um tempo que eu diria até bem rápido, em termos de cuidado até, para fazer as coisas com calma, bem feitos. É lógico que a gente consegue fazer mais rápido do que isso, às vezes precisa de um pouco mais de tempo também, né? Mas eu acho que eu sempre gosto de 5 dias, 7 dias para fazer a coisa com calma, bem feito, como deve ser. Algumas pessoas entraram
pouco tempo, então assim, antes do início da nossa live, eu sugeri que a gente falasse um pouco mais a respeito da utilização do Conibim, para que as pessoas entendam, porque volta e meia nas nossas redes sociais tem um questionamento. O que é isso? Quais são essas técnicas avançadas que são faladas, né? Então as pessoas têm dúvida. Mas antes, vamos responder quem está aqui. A Aninha Sarmento está falando parabéns, Caio, você é muito competente. Tem a do Carmo, está fazendo mais uma pergunta. Na biópsia, um dos meus linfonodos deu positivo. Isso aumentará a área de irradiação? Poderá aumentar. Depende do caso direitinho, né, do Carmo, de a gente saber direitinho o que é, como era. Existem outros fatores que a gente observa, mas poderá aumentar. Dona Priscila, doutor Caio é top, excelente profissional, muitos elogios aqui, muito bom. Vamos falar um pouquinho mais a respeito do Conibim? Vamos. Então, pode assim, mostrar ali? Pode mostrar aqui, você consegue visualizar. A gente tem aqui o nosso acelerador linear, e se você conseguir ver essa imagem, consegue, Edjane? Bom, então aqui é o que a gente chama de gantry, é a cabeça do acelerador linear por onde sai a radiação, tá? E nós temos esses dois aparatos aqui no acelerador que são justamente o Conibim CT. Eles é que vão gerar aquela pequena tomografia que eu falei antes. O que é o Conibim CT? É um aparelho que gera uma pequena imagem de tomografia, né, do paciente nos momentos imediatamente prévios ao tratamento, à aplicação da dose de radiação. Então, por que a gente tem isso? Porque a radioterapia ela quer tratar um alvo específico. E para se atingir esse alvo específico com precisão, a gente tem que saber onde ele está. E melhor, a gente tem que saber se perto dele existem órgãos vizinhos que poderão ser afetados. Então o Conibim CT é que me dá esta imagem de onde está o meu alvo e de onde estão os órgãos vizinhos próximos a eles, para que eu consiga tratar esse meu alvo com precisão. Eu saber que eu estou irradiando o volume certo e que os órgãos vizinhos não estão recebendo uma dose de radiação acima do que eu planejei previamente para o tratamento daquele paciente. Então, essa é a importância do Conibim. Dessa forma, eu melhoro o meu resultado é mais eficaz porque eu aumento a minha certeza de que eu estou irradiando o que eu preciso e diminuo a toxicidade do tratamento, porque eu deixo de irradiar os órgãos vizinhos. Temos a interação de duas pessoas aqui, a Kimberly está dizendo, cuidou super bem do meu pai, gratidão. Obrigado. A Lídia, a Anne Lídia está falando que a MedRads é o que temos de mais avançado aqui em Alagoas. Os funcionários são incríveis, graças a Deus, consegui muitos exames, inclusive pelo SUS, para ser realizado aí, mas ainda estou há meses em investigação. A Marcela também está dando uma boa noite para o doutor Caio. Boa noite, Marcela. Mas câncer é assim mesmo, né, doutor? Às vezes são meses de investigação. Sim. E às vezes são meses de investigação e não é câncer. Também pode acontecer. Também pode acontecer. Existem muitas condições que podem simular, né, um câncer e não ser. Mas às vezes a gente tem dificuldade às vezes de conseguir exames, né, ou de realmente chegar a um diagnóstico às vezes que seja preciso. Leva tempo às vezes leva tempo. São muitos os diferenciais. Algumas pessoas nos perguntam nas redes sociais por que às vezes a gente diz que tem uma técnica avançada, que tem uma técnica moderna, e queria, em termos, não é de propaganda, e sim de esclarecimento, em termos de condições e ao redor também, porque não é todo lugar que tem radiocirurgia para oferecer. E ainda existe aqui em Alagoas o conceito de que lá fora pode ser melhor. A gente ainda passa por muito disso aqui, né? Uma preocupação dessa instituição é tentar oferecer o que há de melhor para os pacientes, né? Para os nossos pacientes. E com esse intuito é que o serviço de radioterapia, a instituição trouxe o que há de mais moderno, né, nos serviços de radioterapia do mundo. Então, hoje as técnicas que nós utilizamos aqui são as que são utilizadas no mundo. Eu não falo nem em Brasil, eu falo no mundo.
no Brasil, realmente são poucos os serviços que dispõem de maquinário e equipe preparada para realizar essas técnicas de radiocirurgia, de SBRT, até porque demanda não só um investimento muito alto, o retorno, né, o financiamento dessas técnicas é uma coisa que ainda está avançando, né, nas empresas financiadoras, nos planos de saúde, né, o SUS não cobre, o SUS ele cobre radiocirurgia para algumas situações específicas, mas não é uma coisa fácil, né? É caro, é trabalhoso, tem que ter um treinamento, tem que ter um tempo de adaptação e de preparo da equipe, né? Nós passamos praticamente 2 anos preparando a nossa equipe, fazendo cursos fora, fazendo meetings, conversando com o pessoal do exterior para a gente chegar nos melhores equipamentos, nos melhores acessórios de imobilização, entendeu? Fizemos visitas técnicas a vários serviços para confrontar o que a gente achava que seria a melhor forma com que os outros serviços estavam fazendo. Então, assim, tem que ser realmente uma coisa amadurecida, né? Com muito cuidado, muito carinho, muita vontade e muito compromisso, porque tem que ser bem feito, não tem outro jeito. Temos 2 participações aqui, 2 relatos na verdade. A Ana Lídia está dizendo que fez o PET aqui com a gente e mostrou na sublingual, bilateral e cervical e ainda não está fazendo nenhum tratamento. Ela disse que é um sonho estar na Med-Radies, no tratamento da Med-Radies. Disse que fiz a PAF, deu suspeito para neoplasias eptoriais. E a Manuela está dizendo, minha lesão era muito pequena e localizada em um local muito difícil. Eu fiquei bastante aliviada depois que o Dr. Caio explicou com toda segurança que conseguiria tratar o local sem atingir outro órgão. A Manuela está agradecendo de coração toda a equipe, competência e todos os profissionais aqui da Med-Radios. Agora, quer dizer que com a radiocirurgia consegue-se chegar em lugares bastante difíceis de acesso? Sim, na maioria das vezes, por a gente conseguir ter essa precisão da localização da lesão, né, a gente consegue dar a dose, na maioria das vezes, dar a dose de tratamento naquele volume e proteger as estruturas vizinhas, né? É o conceito dessa técnica de tratamento e dá trabalho, mas é muito gratificante fazer e ver o bom resultado dos nossos pacientes. Um abraço para a Manuela aí. Alguma outra coisa que a gente precisa esclarecer, doutor, sobre a radiocirurgia? Do Carmo está falando, no câncer de mama, pela localização ter sido na mama esquerda, corre algum risco devido a alguns órgãos próximos à área? O principal órgão que a gente tem que tomar cuidado quando a mama é à esquerda é o coração, né? E no coração a gente se preocupa não apenas com o músculo cardíaco, mas com as coronárias também. Então, no planejamento, né, de radioterapia de uma mama esquerda, a gente tem que lançar mão de algumas técnicas para diminuir a exposição do coração à radiação. Então, planejamento tridimensional, tentar afastar esse coração da área irradiada, o que às vezes você pode fazer com inspiração na hora do planejamento e do tratamento. Outras coisas como o uso de gating, que são técnicas de radioterapia, é uma coisa mais complicada, mas que você pode lançar também e na hora do planejamento delinear a coronária e avaliar a dose que está chegando lá para fazer o possível para diminuir essa dose na coronária, evitando que no futuro a paciente possa ter complicações coronarianas devido à radioterapia que fez no passado. Ela disse danou-se. Não, mas aqui não danou-se porque a gente tem o Conibin e a gente tem algumas facilidades, né? A gente toma todos os cuidados e usa o que a gente tem de tecnologia para tentar evitar que essas complicações aconteçam. Gente, quem tiver mais alguma pergunta, né? Pode. Fiquem à disposição. Para fazer antes que a gente encerre, né? Porque depois só pelas redes sociais pode mandar pergunta que a gente também... É muita coisa, é outra língua, mas é interessante a gente esclarecer e tentar
tirar dúvidas o máximo possível, porque geralmente é uma coisa de que ninguém tem a mínima noção do que se trata. Quando ouviu falar foi mal, né? Foi alguém que fez e teve um problema, mas a coisa mudou. Graças a Deus, assim, o avanço tecnológico e o avanço científico no conhecimento dos efeitos colaterais e efeitos biológicos da radioterapia fizeram com que os tratamentos melhorassem bastante, né? A gente fica bem mais tranquilo hoje de realizar, às vezes, tratamentos bem audaciosos, mas que estão sendo feitos com segurança, né? Então, não precisa ficar com medo, não. Radioterapia, cai cabelo ou não? Só se você irradiar o couro cabeludo e com dose suficiente para causar essa queda do cabelo, né? Do carro. Doutor Caio, quais são os cuidados que devo ter após a aplicação? Exemplo, aplico pela manhã, posso ter vida normal? O que não devo fazer? E ainda temos a Dani Lisboa, que está falando aqui, o planejamento é feito na tomografia? Vamos então primeiro para do carro. Do carro, os cuidados que você deve ter, por exemplo, se for, serve para qualquer área irradiada, tá? Primeiro, se alimentar bem, se manter bem hidratada, evitar tomar sol na área que está sendo irradiada para que você não tenha uma radiodermite maior e fique de repente com a pele com mais alterações após o término da rádio. Passar um bom creme hidratante nessa pele, né? Se for, aí vai depender um pouco da área também. Por exemplo, você está irradiando alguma coisa do abdômen ou da pelve, evitar de comer alimentos que possam lhe causar algum problema gastrointestinal, né? Lembrar da hidratação, repousar o que for necessário, né? Não dá para ficar fazendo muita estripulia, né? Tem que ter um certo cuidado, mas hoje em dia a maioria dos tratamentos não causam tanto impacto assim nas suas atividades diárias, né? Vai variar um pouco com cada localização. Tem áreas que são mais chatas, que vão naturalmente causar um pouco mais de efeito colateral agudo, transitório, mas vão causar, que vão impactar um pouco no que você vai poder fazer, né, na sua rotina. Mas isso é orientado na consulta, a gente avisa, a gente recomenda os cuidados, né? A gente tem nutricionista aqui para orientar a dieta, trabalha junto com a gente, e a proximidade, né, com a equipe ajuda bastante a gente evitar que esses efeitos colaterais possam acontecer. A outra pergunta foi... Sim, o planejamento é feito na tomografia? O planejamento, ele é a parte inicial da radioterapia. É feito uma tomografia, nossos tecnólogos vão com o paciente até a tomografia, posicionam eles do mesmo jeito que ele vai ser tratado no acelerador linear, fazem a tomografia. Essas imagens vêm para o nosso serviço de física, onde nós vamos fazer todo esse planejamento em cima dessas imagens da tomografia, aquele delineamento que eu falei, reconstrução em 3 dimensões, estudo da distribuição de doses de radiação. Ficou pronto, a gente convoca o paciente para repetir aquilo que está no planejamento computadorizado, no nosso serviço de física, no paciente na sala do acelerador. É lógico que a gente faz checagens, né, com o cone beam e com outros métodos de imagem para ver se a localização está toda certinha para poder tratar. Certo. O Wellington Mena está passando aqui para a gente como é bom saber que aqui temos em Maceió equipamentos de ponta para esse tipo de tratamento bem complexo. Parabéns a todos que fazem parte desse corpo da MediRaios. E também temos a Ana Lídia, está perguntando novamente, em todas as áreas do corpo é possível radioterapia, inclusive no pescoço, seja linfoma? Sim, sim. Inclusive a radioterapia ela faz parte do tratamento do linfoma na sua maioria das vezes. E mesmo no pescoço, que por sinal é o local mais comum da gente ter linfoma. Certo. Valéria também está aqui fazendo um elogio à equipe do PET, né? Ela disse que a equipe de medicina nuclear PET-CT da MediRaios tem orgulho de contar com a parceria do Dr. Caio Arraes, né? Também temos mais um elogio da senhora Dalva Marinho. Parabéns, Dr. Caio, pelo excelente profissional. Agora está a chuva de elogios. Dani Lisboa, obrigado, doutor, por ter me respondido. Imagina, Dani. O PET para a gente é um exame que nos traz muita informação importante para a oncologia. Ele não só ajuda a gente no rastreamento, no estadiamento
do paciente, mas nos ajuda para fazer a avaliação de resposta e, em termos de radioterapia, nos ajuda para fazer o planejamento. Se eu tenho um exame de imagem que me dá a lesão, me mostra onde está a lesão, onde tem lesão ativa, porque o PET ele é uma fusão de um exame metabólico, é dado uma substância que é marcada com um açúcar marcado com radiofármaco, e ele vai até o tecido que está com metabolismo aumentado, geralmente tumores, né? E ali ele vai concentrar. E quando a gente fizer a tomografia e fundir com as imagens da leitura do PET, a gente vai ter uma tomografia que mostra aonde tem a lesão captante. Então isso me ajuda, por exemplo, na hora de fazer um planejamento de radioterapia, delinear exatamente aonde tem lesão. Porque às vezes a gente tem estruturas que estão próximas e que parecem que é doença, mas que se no PET não captou é porque não é. Então me ajuda bastante e traz um benefício muito grande ao paciente. E aqui a equipe lá da doutora Márcia, né, faz um trabalho maravilhoso no PET-CT. Nosso PET tem uma qualidade muito grande, é reconhecido nacionalmente. É muito frequente pacientes nossos levarem PET para centros maiores para fazer uma avaliação e receberem elogios, né? Então a gente fica muito feliz e até orgulhoso de ter mais esse serviço aqui na MedRádio. Em poucos meses teremos o hospital? Em poucos meses estará sendo inaugurado o hospital, um outro avanço muito importante que vai melhorar muito a assistência aos nossos pacientes. É outro motivo de muita alegria aqui de toda a equipe da MedRádio. Doutor, gostaria que você falasse para as pessoas que estão com a gente agora que qualquer tipo de dúvida, a nossa equipe médica, os profissionais, os biomédicos estão todos à disposição de esclarecer a comunidade em geral. Porque tem muita gente que pensa que tem que ser paciente da MedRádio para mandar uma pergunta para a gente pelas nossas redes sociais, e não é esse o nosso interesse, né? É prestar... Já está falado. Informação, porque às vezes não ouve porque está longe. Não, sem dúvida nenhuma. Isso é para a comunidade geral, né? Quem tiver alguma dúvida, que precisar de algum esclarecimento, pode usar as mídias sociais da MedRádio para mandar essa pergunta. O pessoal vai encaminhar aí para a equipe, o pessoal vai ajudar na medida do possível, no que puder, sem dúvida nenhuma. E o centro está à disposição para atender sempre que for necessário e as pessoas procurarem essa assistência. A Anilídia é uma entusiasta da MedRádio, viu? Porque ela já mandou inúmeras mensagens aqui de elogio, diz que veio o novo da MedRádio para a nossa Maceió. Coisa boa. Nós temos também a Rádio Intervenção, né, que faz a diferença, inclusive para um planejamento da radioterapia. Isso. Né? Muitas vezes a gente tem o aparecimento de alguma lesão que os métodos de imagem atuais não conseguem definir com 100% de garantia a natureza daquela lesão, e aí a radiologia intervencionista vem ajudar bastante. O que é isso? É um profissional radiologista especializado em realizar intervenções, né, nos pacientes, sendo guiado pela imagem. Então ele pode desde fazer biópsias, né, de lesões ou de órgãos profundos no corpo, sendo guiado por imagem, seja ultrassom, seja PET, seja tomografia, como realizar tratamentos também, passar catéteres, fazer gastrostomia, quimioembolização, radiofrequência, radioablação, né? Existe uma gama de procedimentos que o radiologista intervencionista pode fazer e nós também contamos com essa possibilidade aqui no serviço, né? Gente, eu queria agradecer a atenção, né, o adiantado da hora, pedir novamente desculpa pelo atraso, mas é assim mesmo, às vezes tem essas intercorrências, urgências e a gente tem que ajudar. Mas agradecer a participação de todos, agradecer os elogios, mais uma vez nos colocarmos à disposição para o que for preciso e estamos aqui trabalhando, né, para garantir a melhor assistência possível à população. Viu? Obrigado, um abraço para todos. E esse vídeo vai estar no YouTube, disponibilizado. O vídeo estará no YouTube, né, para quem quiser conferir.